Olha só que coisa interessante. Salvar o mundo tá ficando cada vez mais fácil. Antes você precisava ser quem? O Super-Homem, a Mulher Maravilha, o Homem-Aranha. Hoje em dia tá muito mais fácil. Às vezes até jogando seu joguinho no celular, aquele cheio de propaganda, você pode estar salvando o mundo. A questão de hoje vai falar um pouco sobre isso. E antes de mais nada, o mesmo lembrete dessas 5 questões de inglês é que se você notar diferença na estética dos vídeos, eu vou explicar para você no final desse vídeo o motivo dessa diferença. Ok? Hoje nós vamos analisar a questão 5 da prova azul do Enem 2021, segunda aplicação. Vamos ver qual é a questão de hoje. Chega na vibe! Essa questão 5, ela é 5 no caderno azul e no branco, no caderno amarelo e rosa é 3 e tá na tela para você. Textinho difícil esse, tá aí, questão 5, para ficar bem claro. Estou acompanhando pela prova azul, então por isso que tá aí na 5. Aqui eu sempre acompanho pela prova azul. Nós vamos fazer a leitura desse texto, que é um pouquinho mais difícil. Se eu me embananar todo aqui, não se preocupe, eu vou sair vivo no final. E depois a gente faz a tradução. Vamos lá. How online gamers are solving science's biggest problems. Esse é o nosso título. On paper, gamers and scientists make a bizarre union. But in reality, they are two worlds aren't leagues apart. Both involve solving problems within a given set of rules. Generic analysis, for instance, is about finding sequences and patterns among seemingly random clusters of data. Frame the analysis as a pattern spotting game that looks like Candy Crush, and while aligning patterns and scoring points, players can also be hunting for mutations that cause cancer, Alzheimer's disease, or diabetes. Our brains are geared up to recognize patterns, says Erin McAutio. Erin McAutio, sei lá como pronuncia o nome da nossa querida aí, mas vamos lá. Our brains are geared up to recognize patterns, says Erin McAutio, a neuroscientist at the University of Manchester, explaining why scientists are turning to gamers for help. And marca aí de verdinho para ficar fácil para todo mundo acompanhar. And we do it better than computers. This is a new way of working for scientists, but as long as they learn how to trust game developers to do what they do best, make great games, then they can have thousands of people from all around the world working on their data. Texto complicadinho de entender, chatinho, disponível em www.theguardian.com, acesso em 8 de fevereiro de 2014, adaptado. Pensa o quanto que isso já evoluiu até hoje, né? Bastante tempo depois. Um texto de 2014. Eu lembro que eu tinha um aparelho telefone, um smartphone da Sony, sem querer fazer propaganda, né? Até porque a Sony nem tá vendendo no Brasil mais, mas ele tinha uma opção de você, quando você colocasse o telefone para carregar na hora de dormir, o telefone fica rodando pesquisas para pesquisadores ao redor do mundo. Como precisava às vezes de um grande fluxo de processamento de dados, enquanto o telefone não estava sendo usado, você poderia autorizar que esses pesquisadores usassem a sua memória, a memória do seu telefone ali, para poder fazer esse processamento de dados, o processador do telefone, né? Eu sempre deixava lá rodando aí os dados de pesquisa. Sei lá o que acontecia, mas eu deixava lá rodando. Agora, esse texto só me lembrou da série Ruptura, Severance em inglês, em que as pessoas ficam, não vou dar spoiler da série, a série é muito boa, recomendo, programa para o seu final de semana, assista, muito boa, e as pessoas trabalham simplesmente coletando dados num computador que parece estranho para elas, elas veem lá uma quantidade de números, uma sequência de números que parece estranha, seleciona aquilo e joga numa caixinha. Olha outros números, seleciona e joga em outra. E ninguém sabe o que eles estão fazendo, né? É isso. Fica a dica aí também para você assistir. Vamos fazer a tradução desse texto? Vamos lá, porque é um texto bem chatinho. Ó,
Aliás, eu estou aqui antecipando coisas que estão no texto e eu nem fiz a tradução, mas agora você vai entender à medida que eu for traduzindo. Título: Como os jogadores online estão resolvendo os maiores problemas da ciência. Esse título é meio sensacionalista porque eles nem estão resolvendo, eles podem vir a resolver. Tudo bem. No papel, jogadores e cientistas formam uma união bizarra, mas na realidade, esses seus dois mundos não estão tão distantes. Ambos envolvem a resolução de problemas dentro de um conjunto de regras. A análise genética, por exemplo, trata de encontrar sequências e padrões entre aglomerados aparentemente aleatórios de dados. Ao enquadrar a análise como um jogo de detecção de padrões que se parece com o Candy Crush, os jogadores, enquanto alinham padrões e marcam pontos, também podem estar procurando mutações que causam câncer, doença de Alzheimer ou mal de Alzheimer ou diabetes. Interessante. Os nossos cérebros estão preparados para reconhecer padrões, diz a neurocientista da Universidade de Manchester, a Erin Ocho, explicando, então ela diz, explicando por que os cientistas estão recorrendo aos jogadores em busca de ajuda. E aí tem outra aspas, né, outra fala dela, e fazemos isso melhor do que os computadores. Essa é uma nova maneira de trabalhar para os cientistas, mas desde que aprendam a confiar nos desenvolvedores de jogos para fazer o que eles fazem de melhor: criar ótimos jogos. Então podem ter milhares de pessoas de todo o mundo trabalhando em seus dados. Muito bem. Já fiz aí a leitura da referência e é isso. Vamos ver então o que a questão está pedindo para a gente. De acordo com a reportagem publicada no jornal The Guardian, os adeptos de jogos eletrônicos podem ajudar os cientistas. Como que os adeptos dos jogos eletrônicos podem ajudar os cientistas? Letra A, porque eles têm habilidade em seguir regras. Eles precisam não ter habilidade em seguir regras, mas o texto diz que eles têm que ter capacidade de resolução de problemas dentro de um conjunto de regras. Então o problema não é só seguir regras. Você tem que conseguir resolver um problema dentro das regras que foram estabelecidas para você. Essa letra A está incorreta exatamente por isso, porque ela restringe demais. A questão não é a habilidade em seguir regras. É que tem outra coisa mais importante que você tem que fazer. Por essa letra A estar no texto de uma certa forma, porque o texto vai falar aqui pra gente. Deixa eu desmarcar tudo aqui e selecionar o lugar em que o texto fala isso. Ele vai falar aqui pra gente. Solving problems within a given set of rules. Muito bem. Solving problems within a given set of rules. Resolução de problemas, resolvendo problemas dentro de um conjunto de regras. Então essa letra A não está tão fora assim, mas essa letra A desconsiderou a questão de resolver os problemas, ok? Vamos deixar a letra A na espera. Vamos só grifar ela de vermelho e deixar aqui esperando. Letra B. Eles podem ajudar, os adeptos de jogos eletrônicos podem ajudar os cientistas porque eles têm interesse em estudar ciência? Não os jogadores. Os jogadores vão estar simplesmente jogando o joguinho ali. O próprio jogo é que vai estar fazendo o trabalho de forma interna. Então, não tem nada a ver. Essa letra B é um bom distrator porque o texto fala de jogo e ciência durante um bom tempo. Inclusive, o título é How Online Gamers Are Solving Science's Biggest Problems. Esse título, sabe, atrapalha. Como jogadores online estão resolvendo os maiores problemas da ciência. Dá a impressão que eles têm um interesse na ciência, mas não têm. Então é um belo de um distrator. Letra C. Os adeptos de jogos eletrônicos podem ajudar os cientistas por terem capacidade de reconhecer padrões? Sim, ele até dá um exemplo do Candy Crush, que o Candy Crush é um jogo que você tem que ficar reconhecendo ali os docinhos parecidos, seleciona, bota 3, aí é isso.
ou 4 ou 5, aí você ganha aquele brigadeiro que explode tudo, que é uma maravilha. Pois é. Então, na letra C a gente tem uma informação que está mais coerente, uma capacidade de reconhecer padrões. Essa capacidade de reconhecer padrões é exatamente o que os cientistas estão buscando. Os cientistas não estão buscando exatamente pessoas que tenham habilidade em seguir regras. Não, tem que ser pessoas que tenham habilidade em seguir regras, mas principalmente elas têm que ser capazes de reconhecer padrões. Se elas não reconhecerem os padrões, não adianta elas saberem seguir regras. Por exemplo, se eu pegar um jogo lá que não tem essa questão de seguir regras, por exemplo, de seguir regras não, de padrões, como por exemplo, um joguinho do Super Mario, nossa, coisa da minha época, mas tudo bem, um joguinho do celular do Super Mario, você não tem que seguir padrões, é só ir fazendo lá, pula, pega uma moedinha, não sei o que, aí dá um catiripapo numa tartaruga, o casco, você não tem que seguir, você não tem que reconhecer padrões nesse jogo, mas você tem que seguir regras. Esse jogo vai ajudar os cientistas? Não. Esses jogadores vão conseguir ajudar os cientistas? Não, porque esses jogadores não estão jogando um jogo que reconheça padrões. Então a letra C está correta e aí a gente consegue eliminar essa letra A que ficou na nossa espera aqui em cima. Ficou de standby, já que estamos falando de inglês. Letra D. Talento para programar computadores. É a mesma coisa da letra B. O jogador não precisa ter talento para programar do mesmo jeito que não precisa ter interesse em estudar ciência. A parte que o jogador vai fazer é a menos burocrática possível, é a menos trabalhosa possível. Ele vai simplesmente se divertir. Letra E, a mesma coisa. Desejo de contribuir para a humanidade? Não. É como eu brinquei no começo. Agora, para você contribuir para a humanidade, você não precisa, para você salvar o mundo, você não precisa mais ser a Mulher Maravilha, o Super-Homem, o Homem-Aranha. Você não precisa mais. É só você jogar o joguinho lá que você já vai estar ajudando a ciência a resolver determinados problemas. Ok? Então, a letra E também está incorreta. Muito bem, nossa resposta certa é a letra C. Questãozinha meio chata, e é isso. Bora fechar. Muito bem, eu falei para você lá no começo que essa é a nossa última questão de inglês, questão 5, agora viremos com as de espanhol. E se você está assistindo essas questões de inglês e vai assistir agora as questões de 6 a 45, às vezes você não quer fazer espanhol, você não vai precisar assistir as questões de espanhol, você vai pular para as questões de 6 a 45. Se esse é o seu caso, você vai perceber uma diferença nos vídeos. Você vai perceber que no final dos vídeos não vai ter isso aqui. Você vai perceber algumas diferenças aqui no fundo, até na minha cara mesmo. Por quê? Porque foram gravados em momentos distintos. Eu gravei as questões do Enem 2021, segunda aplicação geral de 6 a 45, eu gravei em 2022. E essas agora eu estou gravando em 2023, porque antes eu não fazia inglês e espanhol e agora eu estou fazendo. Então eu estou buscando as provas que ficaram sem essas questões. E estou refazendo essas questões aí, até porque eu vou fazer um trabalho sobre as habilidades do Enem e vou precisar das questões de inglês e espanhol prontas no canal, ok? Fica o recado. E já que eu falei nesse efeitinho que tem aqui do lado, agora você pode contribuir com o canal. Como? Você pode fazer o seu Pix usando o QR Code ou o e-mail puxalingua@gmail.com. Você pode também usar o recurso Valeu Demais, que é um recurso do próprio YouTube, você encontra aí embaixo. Ou você pode curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, caso você não consiga contribuir dessa forma aqui, não tem problema. Mas aí eu peço para você, compartilhe o canal, marca a gente nas redes sociais, eu tô em todas as redes sociais, @puxalingua, é só você marcar que você já vai estar me ajudando demais, me divulgando, ok? Aproveita aí em cima, vai ficar um card com todas as correções do Enem 2021, segunda aplicação, e aí tá aparecendo o botão de inscrever-se para você, é só você encontrar o botão igualzinho aí embaixo, clicar em cima, você vai estar inscrito ou inscrita no canal, todo dia recebe um vídeo novo no seu telefone. Beijo para você e fui, até a próxima, e vai jogar seu joguinho para poder salvar o mundo. Tchau!